Hoje é culto de oração e doutrina e é a continuação do que iniciei na quinta-feira passada. Hoje nós vamos aprender sobre a segunda carta à igreja de Esmina, que está lá em Apocalipse 2. Vamos lá abrir. Capítulo 2, versículo 8. Vamos ver a segunda carta a Esmina, a igreja de Esmina. Aqui eu vou fazer uma breve introdução novamente para você entender e quero dizer antes de começar aqui a palavra, que a primeira palavra de quinta-feira passada já está disponível lá no canal do YouTube da igreja. Você ainda não se inscreveu no canal da igreja? Irmãos, tem que se inscrever. Precisamos alcançar 1000 inscritos, tá? Para nós transmitirmos os cultos ao vivo. Talvez muitos não entendam, mas por que 1000 inscritos? Porque nós usamos aparelho de celular para fazer as transmissões. E quem usa celular, nós precisamos alcançar 1000 inscritos. O canal exige isso. Agora, se nós tivéssemos uma webcam, mas uma webcam daquelas boas, potentes, nós já podíamos transmitir ao vivo, né, através de uma webcam. Mas só que webcam hoje em dia... Eu estava até conversando com um colega pastor lá de Manaus. Rapaz, como antigamente era muito fácil encontrar webcam nas lojas. A gente ia na loja, estava lá em exposição. Hoje em dia não tem webcam. Pelo menos aqui em Itacoatiara, eu já procurei nas lojas e não encontrei, não tem webcam. Então a nossa ferramenta para transmitir os cultos hoje é através do aparelho de celular. Você está me vendo aqui, mas é o meu celular que está aí, filmando, na verdade, transmitindo o culto aqui online. A mesma coisa acontece lá no canal do YouTube. Então, já está disponível lá o canal do YouTube, a mensagem da primeira carta à igreja de Éfeso. Hoje nós vamos ver a segunda carta à igreja de Esmina. Vamos ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 até o 11. E ao anjo da igreja que está a Esmina, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmias dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Então uma coisa a gente já observa aqui na segunda carta à igreja de Esmina. A carta é a primeira vez que está escrita aqui na Bíblia. A igreja de Esmina não se encontra em outro lugar, nenhum outro livro da Bíblia. Aqui é a primeira vez que ela aparece. É por isso que não temos informações específicas sobre esta igreja, além dos 4 versículos dessa carta ao anjo da igreja em Esmina, que está aqui, apenas 4 versículos aqui em Apocalipse. O pouco que sabemos ainda é positivo. A gente lembrando um pouco da primeira carta à igreja de Éfeso, que está aqui, no capítulo 2 também. Lá a gente observa que o Senhor, Ele observou que o Senhor tinha algo contra a igreja de Éfeso. Mas aqui na segunda carta à igreja de Esmina, aqui o Senhor não disse nada que tem algo contra a igreja. Mas como eu disse, irmãos, essas cartas foram escritas para igrejas específicas. Mas no sentido espiritual, para os nossos dias de hoje, essas cartas representam cada um de nós. Você pode se identificar
Você pode ser uma igreja de Éfeso, não sei, como foi dito na primeira. Mas você pode ser identificado como uma igreja de Esmina, não sei. Hoje você vai ouvir a palavra e você vai se identificar, talvez. Então, as sete cartas às igrejas representam cada tipo de crente no meio do corpo de Cristo. Ou seja, 7 características, 7 personalidades. Então o Senhor direcionou essa carta para 7 tipos de crentes. Amém? Para você entender. Mas vamos lá. Ao anjo da igreja em Esmina. A igreja em Esmina, hoje conhecida com Izmir, é a terceira maior cidade da Turquia. A antiga cidade foi destruída pelos lídios em 600 a.C. e reconstruída pelos gregos no final do 4º século a.C. A cidade ganhou nova vida e pode ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver. Na época do Novo Testamento, Esmina provavelmente tinha uma população aproximadamente de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes é como se fosse uma Itacoatiara nos dias de hoje. Ela tinha um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa. Era uma cidade próspera. Então a gente começa a entender, né, o que é essa igreja lá na Ásia. E hoje ainda existe o lugar, é lá no país chamado Turquia. Então vamos lá. Estas coisas diz o primeiro e o último no versículo 8. O primeiro e o último. Jesus começa esta carta com as palavras, né, frisando a sua eternidade, assim como ele falou para a primeira igreja em Éfeso. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso, né? Não vou repetir aqui não. Mas vou me prender aqui à igreja de Esmina, que esteve morto e reviveu, né? O último que foi morto e reviveu. Quem morreu e reviveu? Jesus Cristo. Quase igual à afirmação do capítulo 1, versículo 18, né? Esta frase destaca a vitória sobre a morte na ressurreição. Mas vamos lá. Aqui, a igreja de Esmina, o Senhor diz: conheço a tua tribulação, no versículo 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza. O Senhor, Ele conhece as nossas obras, Ele conhece as suas obras. Ele conhece, Ele estava aqui falando, a tua tribulação. Da mesma maneira que Ele se compadeceu dos angustiados na terra durante o ministério, Ele olhou com compaixão para aqueles que sofriam em Esmina. Então você que está sofrendo nessa tribulação, o Senhor está olhando com um olhar de compaixão para você. Mas vamos lá, no desenrolar aqui do estudo de hoje. Mesmo assim, Ele não poupou de toda dor, como veremos no versículo 10. A palavra tribulação aqui significa pressão que vem de fora. A pressão que vem de fora. Então, irmãos, o Senhor, Ele conhece a tua tribulação. A pressão que vem lá dos seus amigos de trabalho, dos seus familiares, né, os seus parentes distantes, que estão lhe pressionando. Ah, você é crente agora? Você quer ser pastor, pastora? Você ainda está lá congregando na igreja? Você ainda acredita em Deus? Talvez você está sofrendo todo tipo de pressão. Pois o Senhor está falando aqui que Ele conhece a sua tribulação, é a pressão que vem de fora, até do inimigo que vem nos tentar fazer desistir. Talvez você está sofrendo todo tipo de pressão, seja até no casamento, até dos seus filhos, não sei, de repente até da sua esposa ou do seu marido. Você está sendo pressionado ali a você querer abandonar a fé. Lembra da história de Jó? Ele recebeu uma pressão ali da esposa dele.
quando ela disse para ele: ei, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então, os filhos de Deus, a igreja do Senhor, sofrem pressões que vêm de fora. Não são as pressões que vêm de casa, são aquelas de fora de casa, aquelas de fora. Então o Senhor, Ele conhece as suas tribulações. Ele sabe a luta que você trava, dia a dia, ano a ano, tempos a tempos. Uma outra coisa o Senhor fala ainda aqui no versículo 9, a tua pobreza, que Ele conhece a tua pobreza, mas Ele fala entre parênteses, mas tu és rico. Apesar de morarem numa cidade próspera, os cristãos em Esmina eram pobres. Provavelmente sofriam discriminação por causa da fé. Olha aí o crente. Com certeza as empresas não contratavam por ser crente. Olha aí, uma nova doutrina surgiu, ele aí está seguindo. Imagine o complô que fizeram ali para os cristãos daquela época. Será que é diferente nos tempos de hoje? Será que você deixou de trabalhar em um lugar porque descobriram que você era cristão? Talvez você está me assistindo e você pastor, aconteceu já isso comigo. Acontece. Mas eu quero dizer para você que o Senhor conhece você. E que você não é pobre, coisa nenhuma. Tu és rico. O Senhor diz, tu és rico. Eu sei das tuas obras e a sua pobreza, mas tu és rico. Deixa eu ver aqui. É bem possível também que eles tivessem sacrificado seus recursos em prol do Evangelho. Porque a gente vê no início da igreja, os primeiros discípulos dos apóstolos, eles vendiam as suas propriedades para dar aos pobres. Vendiam as suas casas, os seus bens, suas fazendas, sei lá, tudo que tinha, o seu gado, e vendiam para repartir aos necessitados. E de repente eles chegaram no nível agora que também não tinham nada e eram necessitados também. Aos olhos de homens naturais. Mas aos olhos de Deus, ninguém é pobre. Aquele que semeia a boa semente, pode ter certeza, o Senhor que dá a semente, Ele vai continuar te dando, para você continuar semeando. É por isso que Ele fala que tu não és pobre. Talvez você não tenha nenhuma conta, você talvez tenha até uma conta poupança, mas lá a tua conta poupança, deve ter ali R$1, R$2, R$5, R$10. Os outros podem dizer que você é pobre, mas não é não. Você és rico. Porque é o Senhor que está falando para você. Que mais ele diz aqui? Os macedônios, né? Tem um exemplo aqui dos macedônios que fizeram ajudas, né, aos irmãos necessitados. Lá em 2 Coríntios 8, 1-9. É a igreja de Coríntios ajudando outra igreja que estava em necessidade ali, enviando suas ofertas, suas contribuições. E é assim que nós fazemos. As ofertas, as contribuições, tudo que entra na igreja tem uma porcentagem que é repassado, porque nós sabemos que tem missionários aí em todo o Brasil que necessitam de ser alimentados também. Tem a oferta missões estadual, nacional, como vocês bem sabem, membros da nossa igreja, todos os anos. Mas a pobreza material não tem importância quando há riqueza espiritual, irmãos. Aquele que contribui tem riqueza espiritual. Talvez você não tenha o carro do ano, talvez você ainda não tenha a casa dos seus sonhos. Mas você contribui na casa de Deus, tenha certeza que você é rico. Porque, irmãos, todas as coisas que nós temos aqui neste mundo, seja uma casa, um carro, uma moto, um bem, uma fazenda, uma empresa,
Essas são coisas terrenas, elas vão ficar. Vamos morrer. Vamos para uma eternidade. E aí, o que é que nós vamos colher lá na eternidade? Depende muito do que nós semeamos nos dias de hoje. E eu tenho certeza que essa igreja Esmina, que pode ser você, é uma igreja que coopera, que contribui. Mesmo não tendo, mas você está lá contribuindo. Mesmo sabendo, eu só tenho esses 100 reais, mas eu vou contribuir. Eu me lembrei de um homem, esse testemunho é antigo, de um livro que eu nem lembro mais o nome. O homem, ele estava só com 50 reais na mão do dia de trabalho. Mas ele estava tão angustiado e triste porque ele estava indo para casa só com aqueles 50 reais. Ele entrou numa igreja, ele queria ali receber ali alguma coisa de Deus. Ele ficou lá naquela igreja assistindo o culto do início ao fim. No final, o pastor lá da igreja, ele expôs a necessidade da igreja, que tinha que pagar o aluguel, que a igreja não tinha recebido recurso suficiente durante o mês para pagar o aluguel. E aquele homem que estava lá dentro da igreja começou a ser incomodado pelo Espírito Santo para ele ofertar ao Senhor aqueles 50 reais que ele tinha na mão. E ele estava relutando, ele disse, não é possível, não. E acabou que ele ofertou aqueles 50 reais. Terminou o culto, ele foi embora, indo para casa. Muito chateado ele estava. Ele estava chutando o vento. Se aparecesse um cachorro, um vira-lata, um gato, ele ia chutar. Ele estava muito bravo. Ele disse que viu um bolo de jornal no chão. E ele estava tão chateado porque ele estava indo para casa sem dinheiro. Ele viu aquele bolo de jornal no chão, ele deu um chute naquele jornal. E quando ele deu um chute naquele bolo de jornal, o jornal se abriu. Sabe o que tinha lá? 500 reais. Ele pegou o dinheiro, ele começou a agradecer a Deus. E ele foi para casa louvando ao Senhor. Então, irmãos, a igreja de Esmina é aquela igreja que coopera, que contribui, independentemente de tempos. De repente você é essa igreja que o Senhor está falando aqui em Apocalipse. Amém? E ainda o Senhor fala no versículo 9. O que é que diz no versículo 9? Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmias dos que dizem judeus e não são. Há blasfêmias dos falsos judeus. O que quer dizer isso? Blasfemar é falar mal. De repente você está aí servindo ao Senhor, mas tem A, B, C e D e o alfabeto todo falando mal de você. Falando mal de você, que você não para de ir para a igreja, que não para de assistir o culto online, que não para de ler a Bíblia, que não... irmãos, de repente você está aí, mas você sabe que tem muitas pessoas falando mal de você. É isso que o Senhor está falando aqui. Eu sei as tuas obras, tribulações, pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias do que se dizem judeus. Quando você lê esse texto, blasfêmia, você lembra logo daquela frase, blasfêmias contra Deus, mas não é somente contra Deus. Aqui, porém, a blasfêmia é um aspecto de sofrimento dos crentes em Esmina. Esta difamação veio de pessoas que se chamavam judeus para os crentes de Esmina. Ah lá, crente, não se circuncida, tem que se circuncidar. Agora virou crente. O fato não eram verdadeiros judeus, esses que falavam. Os judeus que tiveram uma sinagoga em Esmina perseguiam os cristãos ali. Ao invés de serem verdadeiros judeus e descendentes espirituais de Abraão. No versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer, olha só, não temas das coisas que há de padecer. O conforto oferecido por Jesus não é o livramento do sofrimento. O Senhor nos dá a paz, o Senhor nos dá a cura, o Senhor nos dá a alegria.
Mas esse conforto oferecido por Jesus não é o livramento do sofrimento que nós podemos sofrer, queridos. De repente você está, não sei por que nós sofremos, porque o crente sofre, porque o crente fica doente, enfermo, porque acontece com o crente também essas coisas. Acontece, irmãos. Somos homens e mulheres terrenos. Somos espirituais, mas só que o nosso corpo físico está aqui. Nós adoecemos, nós ficamos tristes, nós podemos perder um membro do corpo, né? Um braço ou uma perna, não sei. Pode acontecer. Então aqui a palavra que a igreja de Esmina, o Senhor fala: nada tema das coisas que há de padecer. Ele anima os discípulos em Esmina a não desistirem diante das tribulações. De repente você é a igreja de Esmina. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, eu repito. Estamos mais de um mês sem ter culto ao público como nós tínhamos antes. Mas os verdadeiros crentes de Esmina é aqueles que não abandonaram a sua igreja. De repente é você que está aí me assistindo, é você que está aqui nesse lugar agora. Independentemente das tribulações que estamos passando, mas estamos de pé, estamos aqui. Eu sou a igreja, eu sou a IDPB Monte Sião, eu sou membro daquela igreja, eu não vou abandonar. Independentemente de tempos, independentemente de sofrimentos. Então o Senhor anima a igreja de Esmina e anima você a não desistir, a continuar, a perseverar nas tribulações que estamos vivendo e também das que vão vir. Sai para lá, pastor. Quem dera, irmão, se a gente fosse livre das tribulações, mas elas vêm. Termina um, depois aparece outro. Aparece um problema que sempre vai vir nas nossas vidas, irmãos. A gente tem, o cristão tem que ser batizado nisso. Ele tem que entender: opa, venci essa tribulação, mas calma lá. Eu posso viver um tempo de paz, mas com certeza vai vir uma outra prova. Irmãos, a nossa caminhada é assim. Lembra da história dos discípulos? Um dia eles estavam vendo Jesus curando, libertando. Outro dia eles estavam lá no mar, no meio da tempestade, pedindo misericórdia, porque parecia que eles iam morrer. Mas no outro dia eles estavam lá com Jesus, vendo cego enxergar, paralítico andar. Em outro tempo eles estavam lá aperreados, porque não tinham alimento para alimentar 10.000 pessoas, digamos. Irmãos, tem tempos, a gente vai passar por tempos como esses. Claro que não quer passar, mas enquanto nós vivermos aqui nesse mundo, aqui e ali a gente vai estar passando alguma prova diferente. Agora a gente tem que passar pela prova. Amém? Então de repente você é essa igreja de Esmina, está aí perseverante, está aí caminhando com o Senhor. Essa igreja o Senhor não vê nenhum defeito. O Senhor não tem nenhuma coisa contra essa igreja. É uma igreja perseverante em meio às tribulações, às lutas. É uma igreja que contribui ao Senhor, está ali servindo ao Senhor. É uma igreja rica. Sabe, irmãos, às vezes o homem, ele entende riquezas diferentes. Muitos pensam que ser rico é ter muitas propriedades, fazendas, carros, apartamentos, e viajar, conhecer o mundo. Muitos podem pensar isso. Mas a verdadeira riqueza, irmão, é a espiritual. A verdadeira riqueza é que nunca falta pão na nossa mesa, nunca falta alimento na nossa casa. Sempre o que nós precisamos, o Senhor abençoa.
E quando nem precisamos, o Senhor também abençoa do mesmo jeito. E às vezes nós somos surpreendidos pelo Senhor com coisas que nem esperamos. E ainda agora no versículo 10, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. No versículo 10, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. O que quer dizer isso? O efeito da tribulação seria o de provar a fé desses cristãos de Esmirna. A sua lealdade a Cristo seria testada sobre ameaças de mortes. E aí, irmãos? Se você fosse ameaçado de morte, olha, você vai morrer. Mas tem uma solução. Você pode continuar vivo se você negar Jesus. E aí? Você negaria Jesus em troca em continuar vivo? Então a lealdade de Cristo seria testada aqui para os crentes, a igreja de Esmirna. E talvez você está sendo testado nos dias de hoje. A sua fé está sendo testada. E tem uma coisa interessante aqui. Ele fala que essa perseguição aqui, essa tribulação aqui seria de 10 dias. Sabe o que significa isso? Que a tribulação que vem, ele tem início e fim. Ele tem um início e tem um dia de terminar. Porque ele fala aqui que vai durar 10 dias, ou seja, vai ter um fim. É por isso que eu digo para você nessa noite, esse período que nós estamos vivendo no mundo, essa pandemia aí do coronavírus, vai ter fim. Vai ter fim. Se já não teve, eu creio que já teve. Então, irmãos, nada é para sempre. Tudo vai ter um fim. Essa tribulação vai ter fim na tua vida. Então persevera, não desista do Senhor. A igreja de Esmirna não desiste. Ela persevera. Ela pode estar no meio do mar, numa tempestade, água entrando, afundando o navio, mas ela está lá. Não, vamos continuar navegando, vamos chegar lá até o final. A igreja de Esmirna não para por nenhum motivo. Ela vai avante, em diante. Ela persevera. Claro que essa igreja de Esmirna, ela pode ser triste, pode viver um tempo triste, cabisbaixo, porque tem as tribulações, irmãos. Quem que gosta da tribulação? Ninguém, irmãos. Mas vem. Claro que você pode, a igreja de Esmirna pode ficar um tempo triste, mas ela não desiste. Ela vai adiante. Vamos lá, irmãos. Continuando aqui no versículo 10. Ser fiel até a morte. O fim dessa perseguição para alguns poderia ser a própria morte. Mesmo assim deveriam ser fiéis. Às vezes arrumamos qualquer desculpa para não fazer algo para Deus, o que Deus pede. Mas nada, nem a nossa própria vida, deve ser mais importante do que a nossa fidelidade com Deus. Então, irmãos, seja fiel com o Senhor. Obedeça os seus mandamentos. Não abandone a fé, como muitos estão abandonando. Quantos não abandonaram já? Persevere. A igreja de Esmirna, ela não abandona, ela não pula fora do barco, ela está lá. Em meio a lutas, tempestades, vendavais, terremotos, tribulações, ela está lá. E ainda no versículo 10 ele fala: e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra coroa refere-se à coroa da vitória. Imagine você chegando lá na glória e o Senhor colocar na sua cabeça a coroa da vida. É a coroa da vitória, porque você perseverou até o fim. Essa é a igreja de Esmirna. A coroa da vida vem de Deus, o único que pode dar a vida. Aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo receberão a coroa da justiça,
lá em 2 Timóteo 4:8. E para concluir aqui, no versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como em todas as cartas às igrejas, Jesus chama os destinatários a ouvirem a mensagem. Então o Senhor ele está chamando você para você ouvir a mensagem para esta igreja. E pode ser você. Você deve ser essa igreja de Esmina, que persevera, que não desiste, que contribui, que está lá em qualquer tempo na igreja. A igreja pode estar em crise, mas está lá congregando. A igreja pode estar lá vivendo tempos de glórias, mas está lá congregando. Pode ficar decepcionado, mas está lá firme e forte. Amém? Essa é a igreja de Esmina. Ela não se abala por nenhum motivo. Ela pode ficar triste, mas ela persevera. Amém? E o vencedor, aqueles que permanecerem fiéis. O que é que diz aqui? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O vencedor, aqueles que permanecem fiéis diante das perseguições, são vencedores com Cristo. De nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, ou seja, o castigo eterno. Porque um dia o ser humano vai viver a primeira morte, a física. Vai ter a morte espiritual, vai ter a morte física. Essa segunda morte que ele fala é aquela morte que a pessoa vai ser lançada lá no lago de fogo. Está aqui em Apocalipse, lá no final. Então, irmãos, concluindo, falando um pouco da cidade, que está aqui. Morar em Esmina no primeiro século não era uma tarefa fácil para os discípulos de Jesus. Talvez você que está me ouvindo aí, talvez não está sendo fácil para você ser discípulo de Jesus aí na sua casa. De repente você é o único discípulo de Jesus aí na sua casa. E está sendo difícil para você. O seu pai está te cobrando, a sua mãe está falando, os seus irmãos estão com piadinha com você. Os seus parentes também estão ali, fazendo piadinha de você. Não dê ouvidos, persevere, continue. A igreja de Esmina não desiste, ela vai. Mesmo sendo difícil, mas ela prossegue. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então essa palavra aqui que eu quero deixar para os amados irmãos. Olha só 4 versículos. Só 4 versículos a igreja de Esmina aqui em Apocalipse. E deu uma verdadeira mensagem, E é porque eu resumi aqui, Eu estou com 3 páginas aqui sobre essa igreja aqui. Mas eu creio que o que foi passado para você foi o suficiente para você entender essa igreja, que pode ser você, a igreja de Esmina. Você que está me assistindo e ouviu a primeira mensagem lá da primeira carta à igreja de Éfeso, aí você disse: eu não me identifiquei com essa igreja. De repente agora você está se identificando com esta aqui. Por isso que eu digo que as cartas, as 7 igrejas foram escritas para 7 tipos de crentes, 7 tipos de cristãos que vivem dentro da igreja ou viveram, que hoje não estão, mas a mensagem é para a igreja. Uma vez igreja, nunca mais deixará de ser igreja. Uma vez filho, sempre será filho. Não é isso que diz o ditado? Uma vez igreja, sempre será igreja. Não deixará de ser igreja. Mesmo estando distante e afastado, ainda continua igreja. E o Senhor está em busca daqueles que estão afastados e distantes, para trazer de volta para o seu aprisco,
para novamente ser pastoreado pelo Senhor dos senhores. Amém? Amém, queridos.